Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação e hoje vamos falar especificamente do poema de Fernando Pessoa chamado Autopsicografia. E a gente pode pensar que talvez existam pessoas em pessoa. Ele já foi dito que ele era esquizofrênico, que ele era bipolar, que ele tinha transtorno de múltiplas personalidades. Porém, temos aqui a pessoa que nasceu em Lisboa em 1888 e morreu em 1985 na mesma cidade. Ele era um crítico literário, crítico político, ensaísta, tradutor, publicitário, filósofo, inventor, empresário e, inclusive, astrólogo. Fernando Pessoa é o segundo pilar que temos da língua portuguesa. Inclusive, ele consagrou o padre Antônio Vieira como imperador da língua portuguesa. A gente tem esses dois grandes pilares, que é Camões e Fernando Pessoa na literatura portuguesa. E ele escreveu, mas um fato curioso é de que, apesar de ele ser um grande escritor da língua portuguesa, a maioria de suas obras, então quase praticamente 3/4 de sua obra, é escrito em inglês. Ele era um grande amante de inglês. Ele, inclusive, uma das primeiras obras ele fez para Walt Whitman. Então, quem assistiu Breaking Bad sabe de quem é essa referência. Mas Walt Whitman, ele era como se fosse o poeta do povo no período, no poeta do povo nos Estados Unidos. Principais características: a metafísica, o questionamento sobre a vida e sobre as coisas e suas funções, o simbolismo, pegar esses símbolos que representam coisas e dar um novo aspecto, o futurismo dessa velocidade e a heteronímia, que é a criação de novos seres. Tudo que Fernando Pessoa queria era sentir a multiplicidade da vida, e pelo processo de heteronomia, que era criar novas pessoas que ele poderia se incorporar, ele poderia sentir esses novos sentimentos. E isso faz com que a gente tenha uma característica muito particular, como se fala de Fernando Pessoa, quando a gente tem tanto o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, o Bernardo Soares, e a gente tem algumas poucas obras de Fernando Pessoa, que é o Livro do Desassossego e Mensagem, que inclusive Mensagem ele foi pedido como leitura obrigatória dos vestibulares. E o poema é simples, é para a gente poder entender o que de fato a gente tem esse processo de heteronomia, desse sentimento que ele busca. Então, o autopsicografia, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem, os que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, o que ele está querendo dizer? Que agora a gente tem um fingimento poético, a gente quer que a pessoa sinta esse sentimento, e mesmo que esse sentimento não seja realidade, esse processo de poder sentir tudo e sentir de todas as formas, fazendo com que ele tenha todos os sentimentos possíveis, a literatura trouxe essa possibilidade para ele, para Fernando Pessoa. E a gente tem, inclusive, aqui um exercício do autopsicografia, falando que o título indica que, letra A, o texto apresentará a visão do eu lírico sobre os outros com quem convive. Letra B, poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Letra C, texto discutirá a formação do leitor. Letra D, poema dialogará com os leitores em potencial. E letra E, poema tecerá considerações sobre o amor. E, na verdade, a gente tem realmente que o poema vai tecer sobre as considerações da subjetividade do próprio lírico, falando que não é esse sentimento que ele está dizendo que é realmente o que ele sente, mas de fato que a gente tem essa característica que ele quer fazer com que o leitor sinta esse sentimento e que não necessariamente ele vai precisar sentir também. Então, que essa dor ela pode fazer com que a gente tenha novos experimentos e novas realidades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse poema do Autopsicografia do Fernando Pessoa. Um grande abraço, espero que todos vocês estejam bem e até o próximo vídeo.